Denominam-se drogas quaisquer substâncias utilizadas que causam alterações na estrutura e funções do organismo. Elas podem gerar sérias consequências à saúde da pessoa, como doenças cardiovasculares, respiratórias, problemas no fígado, no cérebro e transtornos psiquiátricos, como a depressão ou ansiedade. Conheça quais os tipos de drogas que existem e seus efeitos. Eu sou JC e seja bem-vindo ao canal Uma Dose de Curiosidade. Existem drogas lícitas e drogas ilícitas. As lícitas são as que podem ser comercializadas, como o cigarro, as bebidas alcoólicas e medicamentos. Já as ilícitas são aquelas que têm a sua venda proibida, como a maconha, crack e a cocaína. E os principais tipos de drogas são as naturais, sintéticas e semissintéticas. Além disso, ainda podem ser classificadas como sendo depressoras, estimulantes ou perturbadoras do sistema nervoso. As drogas chamadas de naturais não são produzidas em laboratório. Elas são extraídas de alguns tipos de plantas, ou até mesmo de elementos que existem na própria natureza. Sendo assim, ela é natural porque não passa por processos químicos de laboratório. E como principais exemplos, temos o ópio e a maconha. Elas modificam a percepção da pessoa no que diz respeito à sua realidade, fazendo o indivíduo ter diferentes tipos de sensações, modificando seu comportamento e seu estado de humor. Mesmo sendo naturais, elas também podem causar dependência. As drogas sintéticas são feitas por meio de alguns tipos de substâncias químicas artificiais em laboratório. Alguns exemplos são o LSD, êxtase e anfetaminas. Essas substâncias afetam de forma direta o sistema nervoso da pessoa e possuem elementos que não se encontram de forma natural, mas sim produzida quimicamente. As semissintéticas são produzidas por plantas naturais encontradas na natureza, que possuem componentes psicoativos, mas que também passam por laboratório, onde são acrescentados outros tipos de substâncias químicas. Esse processo é realizado para que as drogas se tornem mais potentes em seus efeitos e tenham uma maior durabilidade. O crack e a cocaína são alguns exemplos. Existem variados tipos de drogas. Sendo assim, elas foram classificadas de acordo com as ações que acontecem no sistema nervoso central do indivíduo. Com as alterações observáveis que acontecem na mente e comportamento de dependentes químicos, elas podem ser depressoras, estimulantes e perturbadoras. As drogas depressoras acarretam a diminuição do funcionamento do sistema nervoso central, onde as atividades cerebrais ficam mais lentificadas. Os depressores possuem origens distintas, podendo ser naturais, sintéticas ou semissintéticas. O álcool é um exemplo de droga depressora. A utilização abusiva dessa substância pode acabar gerando a dependência, que se reflete na dificuldade de controlar o seu uso. Ao se tornar dependente do álcool, a pessoa começa a apresentar uma forte compulsão e necessidade de usar, o que acaba prejudicando suas relações e atividades cotidianas. Além disso, afeta de forma direta algumas áreas do cérebro, como a memória, autocontrole e aprendizagem. Como também acabam prejudicando órgãos do corpo humano, como o coração e o fígado. A nível social, o álcool em excesso, por exemplo, pode acabar gerando acidentes de trânsito e violência. As drogas estimulantes aumentam e aceleram a atividade do cérebro, onde a pessoa fica mais eufórica. Elas podem ser sintéticas ou naturais, com seu uso na forma líquida, inalada ou triturada. Anfetaminas, metanfetaminas, cocaína e o crack são exemplos de drogas estimulantes. Elas causam alguns tipos de sensações,
A cocaína, por exemplo, gera autoconfiança, vigor, excitação, euforia, insônia e falsa sensação de energia. Já o crack, sensação de euforia, onipotência, aumento de energia e libido. Os efeitos colaterais dessas substâncias são os sintomas depressivos, uma falta de ânimo, energia e motivação. As consequências da sua utilização incluem ansiedade, perda de peso, problemas no coração, tremores, hepatite ou situações de emergência, como crise de convulsão ou psicose. Podem ainda gerar infartos e acidente vascular cerebral, devido ao uso excessivo e prolongado. As drogas perturbadoras, também chamadas de alucinógenas, provocam alterações no sistema nervoso central, que, como resultado, acaba provocando alucinações e delírios. Seu consumo acontece principalmente de duas maneiras, podendo ser fumadas ou ingeridas. Um exemplo desse tipo de droga é a maconha. Derivada de uma planta chamada cannabis, geralmente ela é consumida através das vias respiratórias, sendo fumada. Ela acarreta diversos prejuízos ao organismo da pessoa, principalmente quando consumida em grandes quantidades por um longo período de tempo. A utilização abusiva desse tipo de droga está relacionado muitas vezes ao fato de as pessoas acreditarem que só porque se tratar de um produto natural, ela não gera consequências à saúde do indivíduo. O haxixe é uma droga originada das folhas da planta cannabis. Sendo assim, elas passam por um processo químico. É um tipo de substância que tem os efeitos muito semelhantes ao da maconha, mas não é totalmente igual, pois os efeitos são mais intensos. LSD e o êxtase são outros exemplos. Os efeitos colaterais desse tipo de drogas prejudicam a coordenação motora, a memória e a atenção, podendo provocar com uso contínuo ansiedade, depressão ou síndrome do pânico. As drogas são substâncias que, devido ao consumo excessivo, podem acabar gerando a dependência química, que é uma doença séria, de caráter irreversível e progressiva, que pode acabar levando à morte se não tratada a tempo. Todas essas classificações possuem drogas que geram efeitos colaterais e consequências na vida do dependente químico. Dessa forma, o ideal é nunca cair em sua armadilha, experimentando a primeira dose, pois a dependência química, além de causar sofrimento ao próprio indivíduo, ela também prejudica seus relacionamentos familiares e interpessoais, e gera consequências que podem ser irreversíveis para a saúde. E você, o que acha sobre isso tudo? Use o espaço dos comentários para opinar. E se busca curiosidades, está no lugar certo. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar bem informado e me dar aquela força. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!